E aí, tá todo mundo pronto? Tudo certo. Tá preparada, Carolina? Prontinha. Tá nervosa? Não, tô tranquilo. Olha só, tem cara de tranquila mesmo. E aí, Ivan, tá tudo certo bem? aí? Tudo jóia. Que bom. Marcela, pronta? Prontíssima. Que bom, então roda a vinheta. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui no meu canal Emerson Costa. O nosso podcast é Ethos Podcast, fala sobre comportamento, política, psicologia, desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em evidência, né? Esse assunto é sobre política. Que assunto que é esse? Nós vamos estar falando aí sobre a liberação da maconha. É um episódio diferente, novo. Eu estou aqui com algumas pessoas que têm opiniões divergentes, mas que concordam em uma coisa, na liberdade de expressão. E nós estamos aqui hoje para expressarmos, né, as nossas opiniões e cada um aqui sempre respeitando a opinião do outro. Mas antes, eu estou aqui com os meus convidados, mas antes de apresentar eles, eu quero falar para vocês do El Patron, que é o nosso patrocinador. O El Patron, ele é o maior distribuidor de prata da América Latina. Olha só aqui, ele mandou aqui um pouco do material dele aqui, tem um cordão, um anel, e é muito legal, tá? Eu vou deixar o site dele aqui, do Murilo, aqui na descrição do vídeo. E o Murilo também, ele escreveu esse livro aqui, como foi que ele montou esse império, né, da prisão ao milhão. E pelo título do livro, né, você já consegue entender aí que ele passou uma fase preso e devido a essa fase se formou em direito, não conseguiu emprego e aí começou a vender pratas, bijuterias pela internet. Hoje criou aí um grande império aí milionário que se tornou, né, a empresa brasileira hoje, que é patrocinadora dos maiores rappers aí do Brasil, a El Patron. Então eu vou deixar o link aí se você quiser saber mais deles, tá bom? E valeu aí, Morelo, pelo apoio. Agora vamos lá conhecer os nossos convidados. Eu estou aqui hoje com a Ana Carolina. A Ana Carolina, ela é presidente do UJL, é isso, Ana Carolina? Aqui no Espírito Santo eu que estou representando a UJL, que é um movimento estudantil que significa União, Juventude e Liberdade. Ah, tá. Pois é, eu já ia perguntar para ela o que significava o JL, né? Mas ela mesma já se adiantou aí e explicou para vocês. União, Juventude e Liberdade. E ela vai estar aqui hoje conversando com a gente sobre esse assunto. O nosso outro convidado é o Ivan Lúcio. O Ivan Lúcio, ele é corretor de imóveis. No ano passado ele foi candidato a deputado estadual, segundo ele, para nunca mais. Mas eu não sei não, eu duvido. Eu acho que ainda tem muito aí a agregar nesse estado aí, o Ivan Lúcio. E aí, Ivan, tudo bem? Tudo bom, boa noite a todos. É isso mesmo, não pretendo mais voltar a concorrer. Não, né? Eu tô aqui também com a Marcela. E aí, Marcela, tudo bem? Tudo certo. Muito bom estar aqui nessa mesa. Que legal. A Marcela, ela é psicanalista, então ela entende muito das emoções, do comportamento, do pensamento, da mente humana, e ela também é nutricionista, entende muito sobre alimentação. A Marcela ajuda mulheres, né, que sofreram também dependências emocionais, porque ela passou uma fase onde ela passou por uma codependência, né? O que é o codependente? Ele é uma pessoa que convive com um dependente, né? Seja um filho, um marido, um irmão, é alguém que convive e que passa ali por todos os transtornos diante de um dependente. E aí, com o que a gente pode começar esse debate? Que eu acho que eu vou começar com a Ana Carolina. E aí, Ana, fala pra gente aí o que você acha, né, dessa legislação, né, do STF. Todos nós sabemos, né, parece que existe hoje até um tabu em falar do STF, porque se você fala parece que é cancelado, né, hoje em dia parece que ninguém mais quer falar do STF, que deveria ser uma instituição respeitada, mas muitas pessoas têm medo de falar. Mas uma coisa todo mundo sabe, o STF ele foi criado
para guardar a Constituição, mas está legislando quando eram os legisladores eleitos pelo povo que deveriam legislar qualquer tema, né, que seja importante para o povo. O jurista Ives Gandras Martins, ele fala uma coisa muito interessante, que até quando o Congresso não legisla, ele está legislando. Porque se ele não está legislando, é porque ele considera que aquela pauta não seja para o momento. E eles sim são os representantes do povo, mas estão querendo legislar. Agora no dia 16 de agosto, se eu não me engano, vai ser a sessão de votação final ali, né, para essa legalização ou não, sendo que o Senado ainda pode intervir. O presidente do Senado ele já se pronunciou a respeito disso, mas estão querendo legislar a respeito da liberação da maconha aqui no país. E aí eu quero saber a sua opinião, o que você acha diante disso aí, desse tema, dessa legalização. O que você acha? Legalize já ou não? Então, primeiramente, boa noite, né? Querendo deixar claro antes de dar o meu posicionamento de que é algo diferente. Na verdade, eu concordo com relação a todas essas como posso dizer, essas repressões que o STF tem feito com pessoas de forma tão injusta, né? O que deveria sustentar a nossa liberdade, né? A liberdade individual do indivíduo, o que se correlaciona diretamente com a linha de pensamento que eu sigo com relação à questão das drogas, né? Na verdade, para mim, a legalização seria o principal caminho para poder garantir essa liberdade. Na verdade, eu ia começar construindo essa linha, né, de pensamento para posteriormente ouvir as perguntas também dos outros convidados, com a questão de que a guerra às drogas ela falhou e do porquê que ela falhou, né? Nesses últimos 50 anos que a gente viu do Estado lidando com isso da mesma forma, a gente não viu nenhum tipo de diminuição, tanto carcerária quanto o número de volume de processos. Digo isso porque eu trabalhei desde o início do meu primeiro período no direito, estou no 4º período, né, numa vara criminal, então eu trabalhava realizando audiências até a última sexta-feira, onde eu mudei de estágio agora, realizando audiências também relacionadas a isso. Então, assim, a gente vê o volume de processos, a gente vê o número de pessoas, a gente vê que nada diminuiu até hoje. E possivelmente também não vai diminuir com a legalização, assim, premeditada, né? Eu acho que até com a legalização a gente teria que tomar muito cuidado com questões de regulamentação e outras coisas, mas a minha opinião, respondendo a sua pergunta, seria a favor dessa legalização. Por qual motivo? Aí seriam muitos motivos. Eu não sei se eu teria tempo de destrinchar sobre todos eles. Fala pelo menos algum. Mas um deles que você acabou de comentar, né, que é como a guerra ao combate às drogas não deu certo na sua opinião, então o negócio seria liberar. A legalização não... a legalização, acho que principiologicamente falando, ela bate muito de frente com os ideais de liberdade. Tanto a liberdade individual do indivíduo, que eu acredito que todos defendam um quesito de liberdade, não só a de expressão, né? O Estado não tem o poder de tutelar sobre o que a gente pode ou não falar, sobre o que a gente pode ou não opinar. Tanto a gente viu com relação ao Léo Lins, né, ultimamente, aquele comediante, né, que foi silenciado pelo STF, que a gente também não concorda, mas um fato é que as pessoas elas continuam usando drogas, quer seja liberado ou não. A única diferença é que com a legalização a gente consegue pelo menos tirar esse mercado bilionário da mão dos traficantes, por exemplo, que a gente sofre muita violência com isso, a gente coloca em risco a vida de policiais, no meio disso tudo, vida de pessoas que estão nessas zonas de risco, né, que são nas favelas, com invasões policiais. Seria uma forma de enfraquecer o tráfico de drogas, uma forma de tentar reduzir o crime organizado, de certa forma, e também focar em prevenção e tratamento. Logicamente, não defendo a legalização das drogas com de não, todo mundo tem que usar droga mesmo, a gente quer milhões de pessoas drogadas na rua, não, a gente não quer isso, né? Na verdade, é a liberdade do indivíduo. O indivíduo vai continuar usando, quer queiramos ou não. Hoje em dia nós temos drogas legais, né, que é o álcool e o cigarro, coisas que fazem tão mal para o corpo quanto as outras drogas, ou até mesmo pessoas que fazem mal para os seus corpos com outras coisas, como por exemplo bombas que injetam nos seus corpos de certa forma, só que ninguém
fala sobre isso também, né? A gente não demoniza da forma como demoniza as outras drogas. Na verdade, em geral, é isso, né? Se eu fosse me aprofundar aqui, eu levaria algumas horas para poder falar sobre isso, mas em geral é mais ou menos isso. Tá, vamos lá, Ivan. E qual que é a tua opinião em relação a esse assunto? Definitivamente eu sou contra a legalização da maconha, que é a pauta, né? E pelo fato que eu acho que é a porta de entrada para qualquer outra droga. E no costume geral, a gente passa nas ruas, a gente vê as pessoas usando. Hoje você pode andar pela praia aí que você vai ver com naturalidade, gente passando pelos carros, e gente que usa propriamente em casa. Não definitivamente que eu acho que a maconha faça um mal absurdo para a vida da pessoa, mas eu acho que ela vai continuar sendo usada, e pela família brasileira, eu acho que não é legal, e eu sou contra a legalização. Marcela, você que passou por uma experiência com alguém que usou, né, entorpecentes, e pelo que você estava comentando comigo, a porta de entrada foi a maconha e logo depois outros entorpecentes. Antes de você falar, eu quero até compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu já fui dependente há 15 anos atrás, e a porta de entrada para mim também, né, a primeira droga a qual tive contato foi a maconha, né, porque hoje é o que você encontra em qualquer lugar, né. Eu acho que se pegar aí 10 eu acho que não pode generalizar, né, mas se você pegar 10 adolescentes, sei lá, talvez um saiba onde tem, ou tenha no bolso um cigarro, ou já teve algum tipo de contato. Então, assim, é algo de mais fácil acesso para todos, e é uma porta de entrada para muitas drogas, assim como o Ivan falou. E aí eu queria que você, e é claro, eu acabei me tornando uma pessoa que eu não era totalmente diferente de mim depois da dependência, não da maconha, né, porque é como se fala, né, tipo, é a droga mais de boas, né, que você pode, parece até bonitinho, né, de se usar, dependendo do meio e do grupo que você está, mas ela é a porta de entrada para muitas outras drogas. E por isso eu também sou contra, né, a legalização. E aí eu gostaria de saber de vocês e explicar um pouco sobre o teu ponto de vista, né, e um pouco da experiência que você passou. Boa noite a todos. Honrada aqui de poder compartilhar um pouco, né? São episódios que a vida nos coloca e que eu tenho certeza que todos em algum momento vão ser usados para o bem. Eu acredito muito nisso, que nossas feridas têm poder para curar. E eu vivi, sim, durante 12 anos, um relacionamento que tinha a droga como plator, né? Eu era uma jovem superativa a nível de trabalho, de envolvimento com a família, e vivia no mundo do esporte, e aquela coisa normal da maconha entre os amigos, né? Isso era normal no meu uso, muito, muito discreto, mas aquilo me aproximou a pessoas que também faziam um uso discreto, e na qual eu tive envolvimento, engravidei, uma pessoa que tinha um futuro no esporte, todo um talento, toda uma possibilidade de vida. E no momento onde eu engravidei, eu decidi que eu iria parar de fazer o uso, por conta da gestação. E aí, em menos de 2 semanas, pelo fato dele ter começado a fazer o uso em outros ambientes, ele conheceu o crack. Então, eu vivi realmente cenas de terror, assim, foram 12 anos de muita delegacia, de muita violência, morei em casa de recuperação com meus filhos e passei por muitas situações difíceis. Então, eu entendo que qualquer produto que nos tire do nosso estado mental de lucidez deveria ser proibido. Então, você tem essa opinião contra o álcool também? Contra o álcool também. Eu, dentro da minha conduta, dos meus princípios hoje, eu entendo que qualquer
substância que nos tire da nossa integridade mental, ela deveria ser proibida, né? Inclusive, o cigarro, ele não faz essa alteração mental, mas ele faz tanto estrago para o organismo, e aí eu falo que comparo o cigarro como um refrigerante, como uma Coca-Cola, que no meu ponto da nutrição, talvez estragos semelhantes, né? Mas em relação à bebida, a gente tem, para mim, o álcool, a maconha, a cocaína, eu coloco tudo numa mesma caixa em que não traz benefícios. Eu não vejo benefícios, né? E a gente tem oportunidade de desfrutar de tanta liberdade, de tudo de bom da vida sem necessidade nenhuma dessas substâncias. Então, a minha opinião é que tem muita coisa para ser corrigida a nível de justiça, a nível de leis, mas esse não é o caminho, porque senão a gente vai ter que acabar abrindo mão de várias coisas erradas que não funcionam na nossa política ou no nosso sistema. Tem tanta coisa que não funciona, né? Então, se a gente for abrir mão de alguma limitação porque algo não funciona, a gente vai ter que fazer uma lista de coisas. O trânsito não funciona, tanta coisa não funciona, né? Então... Eu entendo. Tipo assim, eu consigo compreender total esse raciocínio, porque por muito tempo da minha vida, na verdade, eu pensei totalmente contra também. Só que eu fui entendendo que eu entendo tudo isso, tipo, todas essas questões que vocês passaram, eu compartilhei antes do podcast, né, a minha experiência pessoal. Só que vocês viveram tudo isso na fase da proibição. O que eu quero alcançar também aqui, conversando com vocês, é como vocês acham que continuando com a proibição, tipo, isso pode mudar? Porque tudo isso que vocês viveram foi durante esse período de proibição, que é o que prevalece hoje no nosso cenário, né? Como isso pode melhorar ou vai continuar do mesmo jeito? O que eu quero entender. Na verdade, o uso de drogas, né? Hoje, o uso da maconha ou até de outros entorpecentes também, como crack, heroína, o uso no geral, hoje, se não me engano, desde 2006, ele não ele é criminalizado, só que a pena a pessoa vai pagar como uma advertência, vai pagar com cestas básicas, vai pagar como um serviço público se a pessoa for pega com um cigarro de drogas, né, ou algum tipo de entorpecente. E assim, o policial, ele sabe quando a pessoa é usuário e quando a pessoa é traficante. Essa descriminalização, ela não vai ser uma descriminalização das drogas, ela vai ser uma liberação para o tráfico aberto, porque vai ser, olha só, calma, deixa eu só te explicar, antes de você discordar de mim, ela vai ser uma liberação para o tráfico aberto, porque é em torno de 25 a 60 gramas que eles querem liberar. Você sabe quantas gramas que tem um cigarro normal? 1,2 a 1,5 de grama. Ou seja, uma carteira de cigarro, ela tem em torno de 30 gramas. O traficante, ele pode muito bem hoje andar com uma carteira de cigarro, né, com várias barrinhas, eu não sei hoje, né, claro, se eu já fui dependente, já comprei droga. Na minha época, uma barrinha de maconha era R$5, eu não sei como que tá hoje, mas acredito que era em torno de 5 em torno de 5 gramas, talvez daria aquilo ali, ou seja, uns 5 cigarros normais hoje. Hoje, o traficante, ele tem uma dificuldade como, né? Ele deixa a droga ali num certo lugar, a pessoa vem comprar, deixa escondido, ele vai lá e pega e vende. Hoje ele pode andar com ela dentro do bolso, 50 gramas, vai dar sabe quantas barrinhas de droga, vai dar mais de 20 barrinhas para vender. Não sei quanto que está hoje, mas se tiver hoje R$10, vai dar R$200, então o cara pode vender livre e pode alegar que ele é usuário. Então, assim, hoje o usuário, igual ele acabou de falar, o Ivan acabou de falar, se você vai numa praça, vai na praia, no meio da rua, as pessoas estão usando. Hoje o cara que ele é usuário, ele já tem essa noção de que ele não vai ser preso. Para você ter uma ideia, você como estudante de direito deve saber disso, a futura advogada, quando a pessoa é pega, não fica nem como antecedentes criminais.
Quando ela é pega fumando maconha. Não, se ela for pega como usuária, não fica. Tá dentro da lei, não fica nem como antecedentes criminais. Não vai preso. O que ele vai fazer é talvez receber uma advertência, né? Muitas vezes o policial ele só fala um monte de coisa, né? Ali dá um esporro, cara, às vezes dá um esporro. Dependendo do local, dá até né? Dependendo do local, o policial, né? Há policiais e policiais também, né? Não tem como generalizar. Isso, também, né? E nem generalizar e também nem passar pano. Mas dependendo do local, né? A pessoa hoje é isso, o usuário hoje, que ele vai receber uma advertência, isso daí. E por ele saber de tudo isso, e muitas vezes também, o Ana Carolina, o policial, ele nem pega o cara e leva até a delegacia, porque lá, às vezes, ele tem que passar a noite todinha assinando um monte de papelada para ver que depois o cara vai ser solto. E na maioria das vezes é só um esporro e uma advertência mesmo. Então, hoje, praticamente, é isso. Agora, quando liberarem, né, se liberarem em torno dessas 25 ou 60 gramas, que foi o que deram, se for 25 gramas já vai ser um estrago aí, traficantes à vontade aí, sem precisar se esconder. E outra coisa também, você acha que a polícia vai andar com balancinha, né, aquelas balancinhas de alimentação, né, para ver quantas gramas que seria, que papelão, né, até o que estão fazendo aí com os nossos servidores da segurança pública. Na verdade, sobre essa questão de regulamentação, aí é um ponto que eu, de certa forma, concordo com você. Na minha visão, essa não é a melhor forma, de longe, de coração, concordo 100%. Com a questão da regulamentação, como eu tinha falado, é um tema muito delicado, que se regulamentado, se fosse para que fosse, né, todas as drogas legalizadas, né, ou descriminalizadas, né, usando o termo que você usou, acredito eu que não dessa forma, não determinando essa quantidade de gramaturas, né, essa quantidade alta, né, com base nesse padrão. Na verdade, a intenção, tanto que eu tinha usado como argumento, era a questão de diminuição do tráfico, da violência, desse monopólio, né, que hoje é dos traficantes, o que gera guerra por eles mesmos, entre eles, né, a guerra do próprio tráfico. Então, assim, se for pensar dessa forma também, nem tem como concordar, né? Assim, realmente a gente vai estar tendo tráfico à luz do dia, se a intenção não é essa, né? Então, com base no que eu penso, né, na opinião que eu tenho, essa não seria a melhor forma de regulamentação. Na verdade, a própria intenção de que a gente dá o JL, do pessoal dos Estudantes pela Liberdade, né, do SFL, defende, na verdade, uma regulamentação com a intenção de gerar emprego, economia, coisas sérias taxadas, você botar imposto sobre aquilo e tirar o monopólio que é só dos traficantes, né, disseminar esse monopólio para que aquilo não seja só deles, né, para que você saiba, por exemplo, hoje em dia a gente não sabe o que tem na maconha que as pessoas fumam, ou no pó que as pessoas estão cheirando, a gente não sabe o que tá ali. Inclusive, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que teve a crise do fentanil, né, era que estavam injetando fentanil e tudo para deixar as pessoas mais viciadas nas drogas, os próprios traficantes. Então, assim, com a legalização a gente tem regulamentação, de, sei lá, um possível controle de qualidade daquilo. Enfim, as pessoas sabem o que estão ingerindo de certa forma, né? Não são substâncias nocivas, mas não misturadas. Então é uma chatice, né? Regulamentação é isso. É igual quando a bebida era proibida, as pessoas compravam isso em mercados negros até se tornar legal, né? Daí, se posso completar alguma coisa? Para onde a gente está caminhando? Quando nós pensávamos, e algumas pessoas ainda pensam, que deveríamos preservar aquilo que seria bom para nós humanos e também para a constituição da família, para que as famílias sejam preservadas saudavelmente, a gente vê os nossos representantes e aqueles que têm o poder de fazer as coisas entrarem em exercício, fazendo campanha contra. Eu não conheço nenhuma família que vive feliz com o uso de drogas. Verdadeiramente não traz benefício nenhum para a família. Tem pessoas que dizem que possam usar, que se sentem bem. Eu também já usei, provo e etc. Mas
não faz bem, a verdade é essa, não faz bem. Esse papo, essa conversa de dizer que vai diminuir a violência, isso tudo, o Brasil, ele tem dinheiro para transformar essa violência que é ocasionada por causa do tráfico de drogas em benefício para a população, em criação de novas oportunidades. Mas o sistema não promove as coisas dessa forma, isso é bem sabido da gente. Então eu acho que a campanha toda que deveria ser feita para que a saúde entrasse em primeiro plano, está sendo feita ao contrário por aqueles que regem, né, o poder de transformar as coisas em exercício. Eu ia exatamente pontuar algo nesse sentido, porque se a gente pensar que o que precisa ser feito é exatamente investir mais em segurança, investir mais em leis públicas, investir mais em educação, em prevenção, como outros países já conseguiram, em relação a tudo, a educação infantil, desde a educação infantil, desde as condições das famílias terem mais qualidade de vida, condições sociais, é nisso que deveria estar a energia política de fazer algo em relação a isso. Quando a gente pensa, por exemplo, né, nos centros de recuperação de dependência química, eu fui acolhida há 18, estava fazendo umas contas aí, há uns 18 anos atrás, eu tive que ser abrigada com 3 crianças numa casa de recuperação de dependente químico, porque na época não existia lei e nem estrutura e nem iniciativas sociais para abrigar uma família sofrendo violência doméstica. Hoje já existe pouquíssimas. O Espírito Santo inteiro tem 2 casas nesse sentido. E eu fui morar dentro de uma casa de recuperação de dependente químico, porque era um lugar onde naquele momento, poderia me acolher. Mas colocando, por exemplo, essas instituições de dependência química, hoje a gente depende 100% de instituições sociais. Exatamente. Sem recurso público, muitas vezes de igreja ou de pessoas realmente. Esse lugar onde eu fui acolhida é uma senhora, uma mulher de Deus, uma missionária que nem droga ela conhece. E ela é o projeto mais antigo aqui em Vila Velha, abriga mais de 100 pessoas, né, em 4, 5 sítios espalhados, dependendo de doação de pessoas CPF, porque não tem nenhuma verba pública. E quanto que um estado, uma prefeitura, uma federação não poderia criar de suporte, por exemplo, para combater, ou para apoiar, ou para até descriminalizar isso, tratado como uma questão de saúde pública. Nossa, eu concordo muito com isso. Então assim, a energia política deveria ser em arrumar soluções e não já que a gente não consegue resolver, então vamos abrir a porteira. Né? É diferente, porque é o que eu falei, se fosse, a gente deveria abrir porteira de um monte de situação. Como o trânsito não funciona, como as multas não funcionam, como as armas não funcionam, como tantas leis, tantas regras que deveriam funcionar, não funcionam. E o ponto principal é o seguinte, se você legaliza, hoje é sabido também da gente que qualquer adolescente tem um acesso à maconha e talvez qualquer outra droga. Então imagino que vai ser daqui para frente, se isso se transformar legal. O que serão da nossa raiz aqui no Brasil? Só isso. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. O Brasil, ele tem por tendência, né, os nossos governantes, principalmente a esquerda, vamos falar da esquerda, né, mas sempre colocar em pauta ideias ideológicas que já deram ruins em outros países. Sempre ideias que em outros países a experiência não foi boa, né, não foi produtiva, não foi positiva. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos aí três casos, né? Nos Estados Unidos, no Uruguai e em Portugal, que são os países onde falam muito aí que a liberação das drogas deram certo, onde essa galera aí da esquerda gosta muito de falar sobre isso. Só que uma coisa que a galera da esquerda não faz é ir ver os dados, porque em todos esses lugares, depois da liberação das drogas, aumentou a violência, né? No Colorado mesmo, aumentou em 5% em 3 anos, e os casos mais graves aumentaram em 12,5% em 3 anos.
Ou seja, o que é a violência mais grave? Né? Assalto, né? Latrocínio, porque as pessoas começam a usar, e lá não é apenas a maconha, né? Começou com a maconha e depois liberaram outras drogas. E outra coisa, lá a droga, ela é liberada para o uso medicinal, né? É liberada em vários sentidos, só que você não pode usar nas ruas, né? Não é em local aberto. Existe um local. E já no Brasil, hoje mesmo não sendo liberado, as pessoas já usam em local aberto, na nossa cara, na frente de qualquer um. Imagina só se essa lei ela entra em vigor, né? Então a gente precisa começar a refletir mais sobre isso. Na Holanda mesmo, a Holanda, se eu não me engano, desde 1974, é o país que é mais antigo já, o país não, perdão, né? O país da Holanda. É o país, né, que tem mais tempo liberado, né, as drogas. E lá também a criminalidade aumenta, né? Um país de terceiro mundo, mas depois de tudo isso daí a criminalidade aumentou. Teve o governador de Denver, que depois que foi liberada a maconha lá, ele falou o seguinte, que o comércio, né, das drogas realmente, né, acaba trazendo muitos recursos, acabou aumentando ali, levantando muitos recursos devido aos impostos, né, então as empresas ficaram bilionárias. Só o Estado arrecadou 1 bilhão e 200 mil, só o comércio arrecadou 1 bilhão e 200 mil reais em um ano. E dentro disso, ele fala até que o número de assaltos acabaram aumentando. Por quê? Porque se o comércio está levantando todo esse dinheiro, automaticamente vem pessoas de outros lugares ali para poder cometer assaltos, né? Então, tudo isso acaba aumentando. Só que, né, tem um porém também. Ele fala que isso significa que foi por causa da legalização, né? Isso não quer dizer que foi por causa da legalização. Porém, começaram a aumentar após a legalização. Não, eu acompanhei essa questão de Portugal, tanto que todos esses recursos arrecadados, não sei se você sabe, mas a maioria foi convertido no que eu até usei como linha de argumentação para projetos de não só de recuperação, né, mas de receber pessoas, diminuir aquele estigma de pessoas que se sentiam envergonhadas pelo uso, que eram viciadas, já eram viciadas, de procurarem ajuda e de terem recursos para tal. Eu gostei muito do que você falou sobre essa questão da falta do Estado, né, nessa questão de auxílio aos dependentes químicos. Nunca foi falado sobre isso, as pessoas não correm atrás disso. Acho que é um dos maiores problemas hoje, uma das nossas maiores faltas, porque a gente acabou transferindo de uma forma subliminar isso para as igrejas. É uma responsabilidade que as igrejas assumiram. Isso é muito bonito, eu acho muito bonito, né? Que as igrejas tenham assumido esse papel, só que não era para ser papel deles, né? A gente acaba responsabilizando e tá super lotado, né? Porque são muitas pessoas que querem ajuda, mas não tem. Então, eu acredito, né, que com a legalização a gente conseguiria arrecadar recursos para isso, direcionar recursos para isso. Não acredito que a legalização sozinha vai resolver esse problema. Não apoio a legalização sem essa política vindo também em contrapartida, né? Porque não como eu disse no início, não apoio por conta de, nossa, acho muito bonito que pessoas usem drogas. A gente sabe os ônus, né? De como de como que as pessoas ficam dependentes. A gente vê isso hoje em dia. E penso nisso como um cenário para a gente ir melhorando ao longo dos próximos anos. E óbvio, né? A gente nunca vai concordar em tudo e a gente concorda em discordar, né? Isso é o mais importante. Sim, é legal que você enxerga isso como um cenário, né, para o futuro, tal, essa descriminalização. Mas o que você acha de que se em todos os países onde legalizaram acabou dando errado, por exemplo, em Portugal se fala que lá a droga foi liberada, só que os fatos eles são bem divergentes. Foi desde 2001, na verdade, tem muitos anos. Mas quando você vai ver, né, ele é liberado a compra. No entanto, se o usuário, olha só, é por isso que fala que essa legislação dele é bem divergente, é liberado a compra. No entanto, se
você é pego com um entorpecente em mãos, você vai ter a internação compulsória, passa para uma clínica de psiquiatria, você é internado obrigatoriamente, você pode pagar uma multa dependendo do caso. Então, dependendo do caso ali, não é uma liberação tão liberada como se fala, entendeu? O que é liberado é a compra, né? Você pode comprar. No entanto, se você for pego com entorpecente em mãos, já aqui, não. E olha só, né? Lá, né? Como falam, tipo, lá deu super certo. Não deu super certo assim, porque se o usuário for pego pela polícia, ele vai responder por aquilo ali. É uma contraditória. Na verdade, eu acho que é uma política até inteligente de você tentar salvar pessoas nesse sentido, né? Se você pega uma pessoa ali com entorpecente em mãos, então, provavelmente ela pretendia usar aquilo em algum lugar, em alguma festa, sei lá, de certa forma. É uma forma de você tentar ir reduzindo. Tipo assim, eu te dou com uma mão e vou tentando tirar com a outra. No caso, o que a gente tem hoje é só eu te dou com uma mão e eu não tiro. Na verdade, o Estado ele sempre fechou os olhos com relação a essa questão. Eu não legalizo, mas eu também não tenho políticas de proibir e de proibir outras coisas. Hoje eu posso pegar um carro, tô falando do que eu posso fazer, não tô falando que isso é certo. Posso me embebedar e dirigir um veículo e acabar acabando com a minha vida e com a vida de outras famílias que não tem nada a ver com isso. E ainda assim o álcool continua sendo liberado. E eu posso ser punido por aquilo se eu permanecer vivo, né? Acredito que isso devem, né, se caso liberado, né, o uso de drogas, enfim, políticas para isso também. Eu acho que o indivíduo ele tem que arcar com as consequências das escolhas dele. A gente é livre, mas a gente é livre para poder arcar com as consequências das nossas escolhas, né, de modo geral. Então, eu acho que não é minha opinião geral, né? Eu acho que o Estado não é pai nem mãe de ninguém para poder tutelar a vida privada do indivíduo e a vida individual dele, tanto com relação ao que eu posso publicar ou não na internet, ao que você concorda ou não. Eu acho que o homem verdadeiramente livre, ele tem que ser capaz de conviver com o seu conterrâneo tendo um modo de vida diferente do seu. E sem tentar, sei lá, a gente é acostumado, as pessoas em geral foram acostumadas a chamarem a polícia quando qualquer coisa foge do domínio delas. Então, assim, a gente também tem que entender que nem todo mundo pensa igual a gente ou que nem todo mundo decide viver igual a gente, né? Tem pessoas que vão se entupir de Coca-Cola pro resto da vida e vão morrer de câncer. E a gente não pode fazer nada sobre isso, né? Além de falar, olha, Coca-Cola faz mal. Você quer parar de tomar? Não quero, decido viver assim. Então, assim, tem pessoas que vão decidir pelas drogas, infelizmente, para sempre, ainda que oferecemos ajuda, né? Uma outra alternativa que eu tava pensando aqui agora, você falando aí, foi em 2000 quanto que tivemos o plebiscito das armas aqui? Não lembro, acho que foi em 2002, talvez? Eu lembro também. Então, podia se fazer um plebiscito, né? Seria legal, né? Mas faz tanto tempo que não há plebiscito, né? Só estão batendo o martelo, decidindo para a população. Se fosse feito um plebiscito e tivesse que apertar a máquina preta, quem é que ia acreditar? Daqui a pouco vão proibir a gente de falar plebiscito. Mas daqui a pouco vão proibir a gente de falar sobre tudo, Proibiram né? de falar a palavra claramente. Depois a gente entra nesse outro. Nesse outro tópico. Depois a gente entra porque é preconceito. Mas você citou vários países aí que estão legalizando. A Califórnia, rapaz, mais de 170 mil pessoas na rua. Definitivamente, a gente não vê nenhuma história que foi produzida alegria. E quando pensa nisso, é porque tem uma tendência a essa linha da legalização de sempre comparar com álcool. Mas é o que eu coloquei desde o começo. Para mim, inclusive o álcool, já que é comprovado que ele traz alteração de comportamento, da sua coordenação motora, de tudo. Da sua lucidez, né? Da sua lucidez, ele tira do estágio de lucidez. É o contrário, em vez de legalizar tudo, tem que proibir tudo. E aí eu fico me colocando assim, por exemplo, eu tive uma filha, eu lembro que a minha filha caçula, ela operou o coração. Com 2 meses de vida, ela tinha 1,8 kg e operaram aqui no hospital de Vila Velha o coraçãozinho dela, pequenininho. Você imagina se aquele médico, eu já usei maconha, eu sei a alteração que aquilo faz de atenção, de equilíbrio, de lucidez, de coordenação. Você imagina se é autorizado
E eu nunca usei mais do que talvez 5 gramas, não faço a menor ideia de gramas, mas eu sei que eu não tive experiência de ficar tão, né, entorpecida assim. E um uso pequeno, tímido, já faz uma alteração cognitiva ali enorme. Você imagina o seu filho estar operando o coração e ter um cirurgião que ele está dentro da lei, e aí eu incluo o álcool, poderia estar ou embriagado ou no uso de qualquer substância, e ele está ali colocando uma outra vida em risco, como você falou. Mas o que impediria ele de hoje fazer isso? Não, aí é que tá. O que tem que impedir é a política pública conseguir dar conta do recado de proibir coisas que colocam a sociedade toda em risco. Porque na verdade ele poderia fazer isso hoje, só que de todas as formas, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Assim como você não pode chegar no seu trabalho bêbado para poder trabalhar, porque senão você toma uma justa causa se você é demitido, logicamente você não poderia chegar chapado para poder trabalhar também, assim. Ou se te pegassem dirigindo chapado, por exemplo, ou sob efeito, né? Os policiais, nos processos que a gente vê lá no fórum, nos testemunhos, os policiais sabem descrever como uma pessoa está sob o efeito de alguma coisa, às vezes não só pelo cheiro, mas sobre o olhar, pupila dilatada ou coisas desse tipo. Eu acho que devem ter penalidades para as pessoas que façam isso. Acho que ele citou a Califórnia. Na verdade, na Califórnia chega até um problema maior, foi a questão do abolicionismo penal, onde foi decidido por eles, né, da Califórnia, porque lá é mais por distritos, né, que as decisões elas são tomadas, de pequenos furtos. Eu acho que isso está, sim, atrelado à droga, mas a questão do abolicionismo penal potencializa muito mais isso, né, da questão de você não ser penalizado até certa quantia que você rouba. Para mim, isso é um absurdo, isso não deveria ser feito. Essa abolição penal aí que você está falando, para pequenos furtos, eu acho que foi devido ao número de pessoas morando em estado de rua, né? Na verdade, começou um pouquinho antes. Então o Estado não consegue dar conta mais. O número, igual a Cracolândia em São Paulo. O Estado não consegue dar mais conta daquilo. Mas não consegue porque não querem de verdade. Porque não promovem, não criam as coisas boas que poderiam ser criadas. Lá até os automóveis, se vocês chegaram a ver isso, o pessoal nem tranca mais, que é para não quebrarem os vidros, porque para o cara abrir e ver que não tem nada e não quebrarem os vidros. Então, assim, deixam os automóveis na rua, nem os motoristas nem trancam mais. O que aconteceu lá foi essa questão, né? Para mim foi mais uma atitude bem desinteligente de ter sido feita, a questão do abolicionismo penal para essas pessoas. Não acho que isso funcione, não acho que... Não entendo a cabeça de quem achou que isso fosse funcionar, de certa forma, porque eu acredito que é a questão, voltando para a questão da própria liberdade. Se eu tenho a liberdade de fazer, eu tenho a liberdade de arcar com as consequências daquilo, né? Se eu roubei, eu tenho que pagar por aquilo. A gente também não passa a mão na cabeça de gente que vai usar disso para poder falar, não, mas eu estava assim. O problema é seu, você decidiu estar sob aquilo, né? Aquele efeito. É igual quem bebe e dirige, vai pagar por aquilo, se matar alguém, se estiver sob isso. Você falou que não entende a cabeça, né, de quem criou isso. Aí eu estava assistindo hoje o programa Pânico, né, eu assisto ali, sempre que eu vou almoçar é o meu programa favorito. Aí o PT, né, a esquerda, vamos falar deles, vamos falar do PT agora, eles estão querendo taxar quem usa energia solar, ou seja, estão querendo cobrar do sol. E aí o Emílio, ele falou, vamos bater palma para essa ideia incrível, né? Tipo assim, os caras têm cada ideia, é igual a gente tá falando, né? Sempre batendo nessas pautas ideológicas, enquanto as pessoas não têm o que comer, saneamento básico, né? Segurança, saúde, onde realmente o Estado poderia intervir, fazer alguma coisa pelas pessoas e não fazem, estão sempre procurando pautas, né? Porque parece que são essas pautas que movimentam, né? Como a gente pode falar, se usar o termo, essas pautas que vendem, essas pautas dão ibope, elas dão mídia. Isso, essas pautas elas dão isso, né? Tanto dão visualização e engajamento que hoje estamos aqui falando disso. Né? E aí, quem mais tem alguma coisa para falar? Fique à vontade aí. Pois é. Não, eu ia falar o seguinte, como mãe agora, né? Sei que falaram aí nutricionista, mas como mãe de 4 filhos, 3 já em fase adulta, a gente saber
por exemplo, independente de ser criminalizado ou não, de ser proibido ou não, você saber que o filho está em uso ou está uma prática de alguma coisa que não é benéfica para ele, e aí eu vou assim radicalizar, falar, por exemplo, quando eu vejo minha filha de 13 anos passando, se eu deixar por conta dela, passando 4, 5, 6 horas do dia, né, na internet, não estou falando de droga, não estou falando de nada, não faz bem para ela. Então, o meu papel enquanto mãe, entendi, gostei da sua fala de que o Estado não é mãe nem pai de ninguém. Mas ele acaba sendo quem coloca os limites. E quem coloca para a sociedade o certo e o errado. Mas então, aí que tá, aí a gente vai para um ponto muito delicado. O que ele tem feito até agora em colocar, em institucionalizar o que é certo e errado? Isso é o que está errado. Pessoas. Então, isso é o que está errado. Então, como não está conseguindo, o que está errado são as políticas públicas, são o envolvimento, como que fala? A massa ali financeira de todo o dinheiro público que não é bem utilizado em nada, né? É só a gente olhar, por exemplo, a estrutura física ali de chão, de banheiro, de uma escola pública e olhar num fórum. Poxa, é injusto, a criança passa ali 8 horas por dia durante 9 anos da vida. Por que tem que ter ruas de ouro de um lado e do outro lado são banheiros? Então, assim, é muita coisa que não funciona. Aí, é só por isso, então, a gente vai abrir mão disso. O que está acontecendo é que eles não estão fazendo certo a parte deles, de colocar limite e direcionar o que é certo e errado. Dentro da minha área na saúde, a gente vê a questão da medicação. Não tem como a gente, por exemplo, autorizar, se entender assim, tem tanta gente que compra medicação sem receita, ou que consegue comprar uma medicação ali de um jeito ou de outro. Só por causa disso, então, já que não consegue controlar 100% a venda irrestrita de algumas medicações, então vamos liberar para todo mundo? Eu vejo essa mesma linha de raciocínio, assim. Na verdade, eu não enxergo assim justamente pelos princípios que eu falei. Eu acho que quando a gente defende a liberdade do indivíduo, a gente não pode segmentar, eu acho que deveria ser assim ou assado. Por isso que tanto dos dois movimentos que eu faço parte com relação à própria liberdade do indivíduo, a gente fala muito sobre Friedman, a gente fala muito sobre o Mises, onde eles falam que se a gente pode tutelar a vida privada do indivíduo nessas questões, a gente pode tutelar a vida privada do indivíduo acerca da maioria das coisas. Então, por que não proibir as pessoas de consumirem ideologias ruins, já que isso vai fazer mal para elas? Por que não eu proíbo elas de consumirem filmes ruins ou músicas ruins? Porque as pessoas têm que ser livres para poder consumir o tipo de conteúdo que elas quiserem. Por exemplo, hoje em dia a gente tem fácil acesso. Tem pessoas que são viciadas em pornografia, pessoas que são viciadas em comida, pessoas que são viciadas em 1 milhão de outras coisas, em qualquer coisa. Mas a gente não demoniza esse tipo de coisa tanto quanto as outras, entende? Então, eu acho que proibir, como já vem sendo feito, né, durante todos esses anos, nunca foi a solução. E também acredito que legalizar não vai solucionar todos os problemas. Não enxergo isso como, o melhor dos mundos. Mas eu acho que diante do que a gente teve até hoje como resultado, acredito que com a legalização a gente conseguiria trilhar um caminho a se diminuir a questão do tráfico de drogas, a questão da guerra às drogas, onde a gente coloca força policial para isso, onde a gente vê muitos policiais morrendo, dando suas vidas ali dentro das favelas, as pessoas demonizando a polícia, a própria polícia em sua figura ali sendo menosprezada, né? As próprias pessoas da favela às vezes ficam confusas se estão ali defendendo ou se estão ali para poder proteger. Acho que isso melhoraria também com o tempo, não acho que seria da noite para o dia também, é claro, a gente não vive, né, no mundo de arco-íris, no fantástico mundo de Bob, e acredito que possivelmente a gente poderia estar caminhando para poder trazer uma possível melhoria. Também acho que tem ônus e bônus em todos esses dois lados, mas ainda assim continuo com o pensamento de que a legalização seria o melhor a se fazer. Entendi. O problema de tudo isso, Ana, é o seguinte, por exemplo, você falou sobre que talvez diminuiria ali a questão da guerra ao tráfico, só que em toda a história onde foram liberados, acabou aumentando a guerra ao tráfico. Por quê? Porque a maconha ela é só a porta de entrada. A partir do momento que é liberada o uso da maconha, as pessoas
as pessoas, o que é a maconha? O que é o vício, né? São sobrecargas de dopamina, prazer imediato. A pessoa começa a usar qual que é o problema hoje da dopamina, desse prazer imediato, que é um prazer sem esforço? Ela vai sempre querer mais. Quando chega num certo ponto, o pico dela já não dá mais o mesmo prazer. Então a pessoa ela vai procurar por algo a mais. Quando ela for procurar por algo a mais, você acha que ela vai procurar pela maconha liberada ou pelo crack, a heroína, a cocaína, que não é liberada e que está lá nos morros e nos tráficos? Acaba aumentando a quantidade de usuários, porque hoje, pelo máximo que as pessoas possam fazer qualquer coisa, tem a sua livre liberdade, por uma questão de bom senso, de conduta, de questão familiar, criação, né? As pessoas muitas vezes não fazem aquilo que elas percebem que são proibidos. A gente acredita em algo que fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes você pode ter vontade de matar alguém, mas não mata por saber que é errado, que você pode ser preso, que a tua consciência vai pesar, que talvez você não vai para o céu. Então são vários motivos que talvez as pessoas não façam aquilo que elas querem. Aí tem uma outra questão aí que você colocou, foi que hoje é liberado, por exemplo, as pessoas podem fazer pornografia, cometem pornografia, vícios, várias vícios coisas. em geral. Isso, vícios em geral. Só que é um vício onde ela está fazendo mal para ela mesma. Agora, quando você é viciado em algo que você vai colocar a vida de outras pessoas em risco. O álcool, por exemplo. Sim, o álcool eu concordo 100% que ele não deveria ter sido... E assim, na verdade, o álcool, as pessoas não podem dirigir embriagada, por exemplo. Não deveriam, né? Isso. Hoje mesmo eu tive uma experiência, tá interessante você falar isso. Hoje eu tive uma experiência, estava voltando da academia às 6 horas da manhã, bem cedo, né? 6h30 da manhã eu estava voltando da academia, e aqui do lado tem um bar que ele é 24 horas. Quando eu estava voltando da academia, chegaram 3 meninas de carro, totalmente alcoolizadas, né? Provavelmente procurando um after, né? um lugar para isso, para fechar a noite delas, e estavam estacionando aí numa dificuldade, o motorista estava, então assim, era uma arma, né, que poderia ser o maior perigo, né, uma bomba relógio ali para a sociedade, e a pessoa dirigir embriagada. Poder não pode, mas as pessoas fazem. Imagina se fosse liberado hoje dirigir embriagado. Isso daí nunca, né? Isso aí Pois é, mas aí qual que é a questão também de ser liberado a droga, onde algo que você vai fazer mal para outras pessoas, para outras famílias, para a mãe. Se for perguntar em questão para uma família, qualquer família fosse fazer um plebiscito dentro de uma casa e perguntasse para qualquer mãe aí, né, a não ser que seja uma mãe, né, vida louca, que já usa, porque tem, né, existem pessoas assim, e é muito interessante porque nessa fase onde eu fui uma pessoa vida louca, nessa fase tinha uma pessoa que caminhava com a gente ali, e o cara era médico e tipo assim, passava a noite se drogando, usando álcool, e no outro dia de manhã cedo ia trabalhar. E o que mais tem, se você for conversar aí com a galera dessa área, é esse pessoal aí, que eles usam mesmo, para conseguir, inclusive muitos deles, enquanto estudantes, acabam se viciando, porque começam a tomar várias coisas aí para poder ficar acordado para estudar, né, e se lembrar até do conteúdo. Então existem drogas para isso, e acabam se viciando e levando isso para a vida. Então, esse tipo de colocação que por esse motivo, né, por esse motivo que eu seja contra. Eu sei o que fez mal para mim, eu sei como eu fiz mal para minha família, né, então assim, eu não preciso ter uma prova de alguém, né, porque eu mesmo fui a prova. Eu mesmo percebi o quanto eu acabei me tornando uma pessoa que eu não era, uma pessoa que o meu pai não me criou para ser daquele jeito. No entanto, a droga, as ruas, né, eles me levaram a ser uma pessoa que eu não era.
fazia coisas que depois eu me arrependia, porque eu tinha uma criação para eu não fazer aquilo. Então, assim, a minha essência, ela não era aquilo, mas o mundo, no mundo onde me ofereceram drogas, eu acabei me tornando alguém que eu não era. Então, isso eu é tenho muito toda a bonito, experiência. porque você decidiu tomar essa decisão diante a algo que você tinha à sua frente, né? Por exemplo, é o que eu sempre falo, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Qual vai ser a minha reação diante de um trauma, né? Eu vou lidar com ele do melhor jeito possível, transformar ele numa coisa boa para mim, ou eu vou descontar o meu trauma em alguma droga ou em algum vício, né? O fato é, nenhum vício é bom. Eu não tô aqui pra poder falar, nossa, usar droga é muito legal, faz muito bem pra saúde, de forma alguma. Com isso, a gente nem vai precisar debater sobre isso, porque isso é uma verdade, né? O que eu sei, não entendo nada de política, não entendo nada nem mesmo do tema que está em discussão no momento, no STF e tudo mais, mas o que eu sei é que, por conta do efeito das drogas, não por conta da criminalização, por conta do efeito da droga, os meus 3 filhos não tiveram pai, eu passei por muita dificuldade, muita situação triste, difícil, exatamente pelo efeito nocivo da droga, independente se ela fosse liberada ou não. Eu precisei criar 3 filhos sozinha, me escondendo, fugindo, porque o efeito da droga transformava a conduta de uma pessoa. É isso que ele falou. Pessoas acabam sendo o que elas não foram criadas para ser. Exatamente. Então, por termos consciência clínica comprovada do efeito nocivo da droga, eu não sei o que passa na cabeça de políticos cogitarem a ideia de... É como se estivesse validando, autorizando o uso de algo do mesmo jeito, anabolizantes ou qualquer coisa. Se tem estudos comprovando que não faz bem para a saúde, que ainda coloca em risco, né? É como se a gente estivesse criando mais problema. Vamos autorizar para criar mais problema. Eu consigo entender, mas ainda discordando, mas eu entendo quem pensa desse jeito também. Isso nunca foi um problema. Pode continuar. Assunto frenético. Faladinha aqui. Mas é basicamente isso. É isso aí, pessoal. Alguém tem alguma coisa para complementar, para falar? Agora, eu veio na minha cabeça aqui algo que eu nunca pensei em nada disso, eu estava pensando tudo aqui agora. Seria tão mais inteligente gastar toda a massa pública, né, o recurso, a inteligência, as pessoas capacitadas, para talvez utilizar talvez o 0,01% que tem de benefício em cada uma dessas substâncias que são comprovadas. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos de idade em tratamento de câncer há 3 anos. Então, por que não? Foi, né? Mas por que não, então, gastar energia de pegar e utilizar de parte dessas substâncias de forma, como você falou, com fiscalização, com Anvisa, com todos os recursos de fiscalizar uma medicação, para que sirva para ansiedade, para depressão, para que essa descarga de dopamina. Isso é bem legal. É muito mais inteligente usar energia, pensamento, dinheiro para isso do que pensar em liberar para uso. É porque, na verdade, é porque eu não consegui expor isso da forma mais clara possível, até porque a gente nem tem tempo para isso, mas assim, no quesito econômico é um mercado bilionário, né? Que hoje em dia está na mão do tráfico, vai permanecer assim até que o mundo termine, né? Caso a gente não tenha políticas para poder regulamentar de certa forma e tal. É porque não é só regulamentar para, nossa, vamos todos usar droga, né? É para que o monopólio, né, da questão do dinheiro que é gerado hoje apenas para o tráfico, ele vá para o Estado para ser convertido para outras políticas públicas, né? Contra, assim. Então, usar por usar, a gente sabe que as pessoas vão continuar usando. E isso não vai impedir as pessoas, né? Mas se viesse algum projeto que você sugeriu, né? Um projeto para a gente poder estar criando mais casas de recuperação, e o Estado financiando isso, profissionais extremamente capacitados, logicamente eu seria super a favor disso. Isso é fato. Hoje em dia a gente tem pouco recurso, né? Ainda mais foi o que você disse, são CPFs, né? Não é o Estado que está ajudando em absolutamente nada. E ele nem pode internar. Na verdade, hoje,
não se pode mais internar alguém obrigatoriamente. A pessoa se quiser sair, ela pega e sai, vai embora. É isso aí. Ivan, tem alguma colocação final para a gente fechar? Não, grato, carinho a ter me convidado. Foi um prazer conhecer todos vocês. Foi um prazerzão mesmo estar aqui. Um assunto muito bom. Pela família, né? Eu acho que pela família não deveria ser legalizado. Você tem alguma colocação aí, Marcela? Fica à vontade. Que todos possamos entender que a sobriedade em todos os aspectos medicamentosos, de álcool, de drogas, o melhor de tudo é estar sóbrio e aprender a achar as dopaminas naturais, todos os recursos naturais que Deus deixou pra gente viver bem, em paz, com alegria, com diversão e tudo. E aí, Ana Carolina, o que você tem para falar? Você tem muita coisa para falar, né? Fica à vontade, fale. Não, na verdade, o que eu trouxe nas minhas anotações era mais minha linha de estudo mesmo, né? Que é a questão da liberdade do indivíduo. Na verdade, eu concordo muito com o que você começou, né, durante o nosso período de discussão, falando sobre o que o STF tem feito, sobre as coisas ruins que têm sido feitas. Eu concordo muito com isso. Na verdade, o meu posicionamento político vai muito mais para esse lado. Só que eu acho que isso é um tema tão, como eu posso botar, ele é abstrato, não é uma coisa mais tão política assim, né? Na verdade, eu vejo muita esquerda defendendo a legalização mais pelo uso mesmo, por tipo, não, vamos todos usar drogas e ser felizes. Eu não concordo com isso, né? Na verdade, eu vou muito pelo lado mais econômico da coisa, da geração de lucros. Não vou pela, como eu posso dizer, pela glamorização do uso de drogas. Não prego isso em momento nenhum durante o meu discurso. Na verdade, a única coisa que eu anotei aqui é do Mises, né? Talvez muitas pessoas tenham ouvido falar, que é um filósofo liberal, onde ele fala que ao abrirmos mão do princípio de que o Estado não deve interferir em quaisquer questões relacionadas ao modo de vida do indivíduo, é inevitável a consequência que será a regulamentação do comportamento em seus mínimos detalhes. O meu medo, na verdade, é do Estado tentar dominar a gente de todas as formas. Por isso que eu defendo sempre a liberdade de ser, de você poder pensar, a liberdade de eu poder discordar de você e você poder discordar de mim, sem que sejamos penalizados por isso. E nenhuma ditadura da verdade, porque eu acredito que cada um pode viver com a sua verdade sem ferir ninguém. Então, dominar mais? Quem é que está propondo a legalização? O próprio Estado. Quem manda no Estado hoje, né? Aquelas 3 letras. Não. Aquelas 3 letras. Tô mandando. O Valdemar, aquele que não se pode pronunciar o nome. Mas é o Valdemar. Então é uma proposta de domínio, né? Você já aprendeu a comer de palitinho? Já. Já? Pois é, só falta fechar um olhinho que a gente já está quase chegando lá, né? Ditadura chinesa. E é isso aí, pessoal. Joia. É isso aí, eu quero agradecer você, Ivan, por ter participado aí do nosso podcast. Muito obrigado por ter vindo, Ana Carolina. Espero que venha numa próxima oportunidade. Foi muito legal esse bate-papo aqui. E muito obrigado, Marcela. E é isso aí, pessoal. Tá bom? Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você tiver gostado aí do conteúdo que a gente falou aqui, você pode comentar aí, faça alguma pergunta que depois eles vão estar respondendo para vocês. Valeu, até mais. Tchauzinho.